gente já vai, logo a gente inicia. Bianca Miarca, tudo bem? Parabéns aí para você. Bianca Miarca, para quem está nos assistindo, vai ser uma das nossas palestrantes também aqui no Anest Edu, junto com a WMC, aqui no webinário. Vamos estar falando um assunto bem bacana também. Depois a gente divulga aí. Gustavo e a Amanda também entrando. Ana Júlia. Olá, Gustavo. Tudo bem? Boa noite para vocês. Ana Júlia também entrando. Boa noite. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais aí sobre o que nós vamos estar divulgando. Então, hoje o webinário vai focar aí nesses tratamentos inovadores aqui conosco. E eu vou aproveitando também para vocês, vocês provavelmente vão perguntar aonde essa palestra vai estar gravada. O objetivo da nossa palestra, a gente sempre grava o nosso webinário, gravamos no Anest Edu. Se vocês forem no YouTube, colocar Anest Edu, vai estar lá. E aproveita e segue a gente, que vamos estar trazendo aí bastante informação sobre transtornos mentais, tratamentos inovadores, e todos os assuntos relacionados, tá bom? Eu pus no chat, doutor, o link do Joia. Anest Edu, tá? Quem não nos segue a gente também na WMC, Anestesia Oficial, também a gente põe material lá, também divulgando aí nossos eventos. Pode dar uma curtidinha lá, seguir a gente lá também, tá joia? No Instagram, doutor? No Instagram da WMC Anestesia, é WMC Anestesia Oficial. Também tem as informações dos eventos que nós vamos realizar aqui também, sempre focado aí em transtornos mentais. Hoje nós vamos estar aí estamos aqui com a doutora Vanessa Muller. Ela é do Rio de Janeiro, trabalha em uma clínica na Barra da Tijuca e focado na área de neurologia, na área de psiquiatria e várias pessoas que trabalham com ela, né? É multiprofissional e o conhecimento dela, ela vai estar trazendo para a gente hoje a experiência que ela tem nesses tratamentos com pacientes, tratamentos inovadores com pacientes com depressão. E também os que têm a questão aí do pensamento suicida, comportamento suicida. Vamos estar batendo um papo com ela hoje. Doutora Cláudia? Pois não? Nós vamos começar daqui uns 10, quando completar 10 minutos. Eu quero comentar hoje, nós estamos aqui, está conosco a região do Paraná, estado do Paraná, que fez inscrição conosco aqui no Anest Edu, aqui na WMC. Está conosco também o estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Tocantins, Rio Grande do Sul, Espírito Santo. Nós, realmente, conversando aqui com a doutora Vanessa, nossa intenção não era fazer eventos à distância. O nosso foco do evento era mais aqui no Paraná, mas a pedido de amigos da área da saúde, psicólogos, psiquiatras,
a gente acabou desenvolvendo esse webinário aberto para que profissionais interessados na área de saúde mental, na área de tratamentos inovadores na saúde mental, pudesse estar acompanhando a gente e os nossos trabalhos aqui. Aqui eu tenho aqui em Curitiba, né? E vamos estar aí falando trabalhos que estão ocorrendo no Rio de Janeiro. Relacionado a dúvidas que vocês tiverem e quiserem perguntar para a nossa equipe aqui e para a doutora Vanessa, é só colocar no chat e fazer as perguntas, que no final nós vamos estar aí respondendo vocês, todas as perguntas que vocês tiverem aí, tá bom? Podem perguntar o que vocês quiserem, qualquer dúvida que vocês tiverem. Se estiver ao nosso alcance, nós vamos responder. Se não estiver, nós vamos pesquisar e encaminhar para vocês também. Avisando também que esse webinário, usando o contato @wmc.med.br, isso, doutora Cláudia? Isso, só pôr no chat. Coloca no chat aí. Vocês podem... Nós vamos emitir certificado para quem solicitar o certificado. Nós vamos estar emitindo para vocês aí, as pessoas que solicitarem o certificado, tá bom? Algum recado, doutora Cláudia? Não, nenhum. Eu acho que já estamos com 15 participantes. E aproveitando, quem entrou agora e eu não mencionei, toda palestra que nós fizermos e o webinário que fizermos aqui na WMC, nós vamos estar colocando lá esse webinário depois. A gente vai estar editando essas palestras. Nós vamos estar lá no canal do YouTube, no Anest Edu. Ok? Então, quem nunca entrou no Anest Edu, nunca curtiu, pode entrar agora, Anest Edu, no YouTube, e curtir a gente lá e seguir a gente lá, tá bom? Doutora Cláudia, 20h10, eu acho que podemos iniciar, né? Doutora Vanessa. O seu microfone... Não, agora eu estava só escutando vocês, né? Primeiro, agradecer, ainda mais numa segunda-feira, a gente já vai começar com bastante energia, né? E falar de um tema que, pelo menos assim, trazendo um pouco de pensamento de inovação, trazer um pouco mais de esperança, né? Quando a gente tem mais ferramentas, a gente consegue ter uma capacidade maior de lidar com o desafio, que é a depressão. Então, né, eu fico muito feliz de já começar segunda-feira, e não é dieta, né? Começar já a pensar em coisas boas aí, né? De como dar esperança aí com os nossos pacientezinhos e ativar esses neurônios. Joia. Doutora Vanessa, a gente gostaria de conhecer você um pouco melhor antes de você iniciar uma palestra conosco aqui, tá? Okay. Então, acho que nada melhor do que você eu acho que se o mais apresentar. importante, eu me defino... Tá conseguindo... Então, né, essa pergunta, mas então, né, eu vou dizer que eu sou uma médica muito curiosa, né, porque eu comecei fazendo inicialmente saúde da família, depois transitei para a área da neurologia, e aí quando estava, né, dando aula na pós-graduação, né, de neurologia, acabei percebendo que 70% dos pacientezinhos
né, na verdade, eram pacientes que tinham transtornos psiquiátricos e por uma questão de estigma, né, acabavam não procurando um psiquiatra, né. Antes até mesmo disso, né, eu acabei indo para uma área, até porque eu sou um pouco curiosa, a parte mais de neurofisiologia, então acabei coordenando um ambulatóriozinho, né, da parte de eletroneuromiografia, potenciais evocados, daí que surgiu, né, o conhecimento lá em 2008 da estimulação magnética transcraniana, inicialmente para mapeamento, para essa parte mais, né, de conhecimento um pouco mais sobre o cérebro, mas eu não aguentei ficar nessa parte só de laboratório, né, eu sinto falta dos pacientes, do contato, aí voltei mais para essa parte clínica, e aí, hoje em dia, né, assim, coordeno, né, sou diretora da VTM Neurodiagnóstico, na qual tem uma equipe que eu considero maravilhosa mesmo, né, a gente nunca trabalha sozinho, aliás, para qualquer, né, a gente sempre precisa de um apoio, e também, né, também coordeno na parte de neuromodulação no laboratório, né, de performance e saúde, também no PEPESC na UFRJ, e também transitei nessa parte acadêmica, com mestrado, entre outros cursos por aí afora, né? Então, sou um pouco curiosa e estou querendo aprender hoje um pouquinho mais, né, dividir e aprender com vocês. Para mim, sempre uma oportunidade. Perfeito, doutora Vanessa. E é importante, pessoal, que os assuntos que nós vamos relatar hoje, vamos estar falando aqui, são assuntos novos, de ação nova que tem lá fora e está iniciando de forma forte aqui no Brasil também. E a doutora Vanessa, além de ter a teoria, também tem o conhecimento na prática. E a prática é fundamental, né? Então, a gente, quando tem a teoria, pratica e vê os resultados, isso aí é fundamental. E hoje nós trouxemos aqui a doutora Vanessa para falar sobre esses assuntos que têm resultados muito excelentes no que a gente fala sobre depressão refratária a tratamentos convencionais, tá? Então, doutora Vanessa, Então, vou compartilhar aqui a apresentação, pode ser? Eu só não vou ficar sem conseguir ver, né? Vocês monitoram por aí os tá joia. rostinhos. Nós ficamos monitorando aí, doutora Cláudia. Deixa eu só... Só um pouquinho, doutora, antes de vocês compartilhar. Ah, não, já. Deixa eu só... Sumiu aqui, foi. Vai estar conosco aqui também, pessoal, hoje, a doutora Cláudia, também, neuropsicóloga de formação, e também tem experiência na prática na área de assistência ao paciente que está recebendo cetamina, tratamento de cetamina guiado, né, por cetamina e assistido por cetamina. Então, eu e a doutora Cláudia vamos estar aqui hoje assessorando a doutora Vanessa e dando suporte a vocês, respondendo os chats e todas as perguntas que vocês tiverem. Maravilha. Então, vamos falar hoje para um tema, né? Aqui já me apresentei. E a pergunta primeiro, né? Será que esse tema é relevante, né? Quando a gente pensa em depressão, se ainda não tiver, vai ter algum familiar, vai ter algum conhecido, e se não for um conhecido, vai ter no contato na medicina, né, com algum paciente, né? Então, em relação à depressão, é uma realidade que perfaz, né, mais de 320 milhões de pacientes, né, tendo esse transtorno, um dos maiores riscos em relação, né, para o risco de suicídio, e fora, além do desafio de lidar com o paciente, ter todas essas perdas de funcionalidade, perda de anos de vida, perda de qualidade de vida.
né? Então, hoje, quando a gente pensa em relação à classificação, está com o DSM, né? E também com o CID-11, no qual existe... Aqui, peraí, que... Foi compartilhado, não? Que foi compartilhada a tela, aqui. doutora, mas a sua tela está no Teams. Eu acho que é só mudar para apresentação, tá? Aqui, ó, deixa eu ver se agora ficou. Não ainda. Uai. É porque você compartilhou a tela, tá? Aham. Está uma série de abas abertas, mas a aba que parece para nós é aquela do ingresso à reunião Teams da entrada. Uai. Deixa-me ver. Deixa eu ver aqui. Você descompartilhar e compartilhar de novo também talvez dê certo. Vamos ver se vai, né? Vamos lá. Vamos lá. Aqui, vamos ver. Uai. Foi, não foi? Agora foi. Isso, agora sim. Estamos Perfeito. Então, vamos perfeito voltar, agora. Vamos lá. Maravilha. Senão vocês iam ver várias abas, gente. Não pode, não, né? É. Mas então, eu estava comentando que o tema realmente é um tema absolutamente relevante, tá? E em relação à classificação, em relação à mais utilizada, seria o DSM-5, no qual informa que o paciente tem que ter pelo menos, né, em 2 semanas, sintomas, né, de humor deprimido ou falta de prazer associado a alguns desses sintomas, né, envolvendo sintomas emocionais, como tristeza, irritabilidade, existe um comprometimento, né, cognitivo, né, principalmente em relação à questão da atenção, concentração, né, e também a parte física, né, às vezes hiporexia, perda de peso, ou a questão do sono, né, uma hipersonia, ou ausência de sono, uma insônia. E hoje, em relação, né, ao algoritmo, né, para a gente entender também o que falam em relação à depressão refratária, é muito baseado no modelo, né, monominérgico, no modelo, né, a depressão se diz como refratária se não responde à medicação, né. Eu utilizei aqui um dos fluxogramas em relação ao CAMAT, até porque eu acho interessante que no CAMAT ele coloca, né, se existe a utilização da medicação por 4 a 6 semanas e não tem uma resposta, né, pensa-se, né, em modificar a medicação ou associar alguma outra estratégia, né? E aqui, mais uma vez, né, eu estou passando um pouco, que não é o foco hoje do encontro, mas mostrando que muito dos tratamentos é justamente baseado nessa questão, mais nesse modelo, né, medicamentoso. Eu acho que o mais importante, quando a gente pensa num paciente que chega ao consultório, que chega à sua clínica, que chega ao hospital, a gente está lidando com um ser único, que tem uma história, né, que traz uma carga genética, né, que traz uma influência do meio ambiente, né, quer dizer, a influência psicodinâmica na depressão. Um exemplo disso é a criança que às vezes tem algum trauma, e isso já foi comprovado que já existe alteração no feixe hipotalâmico hipofisário adrenal em relação, né, de ter tido um trauma. E quando está diante de um paciente, quer dizer, né, no final das contas, o cérebro não deixa de ser uma sopa elétrica. E para ter conectividade entre um neurônio e o outro, para ter uma manifestação, a necessidade de todos esses elementos. Então, a gente está lidando com um paciente que tem, é um paciente diabético, é um paciente
hipotireoideu, é um paciente que tem alteração em magnésio, é um paciente que é cardiopata, é um paciente que, enfim, né, tem apneia do sono. Então, o mais importante é justamente estabelecer um diagnóstico preciso e entender que cada paciente é único e que ele traz tanto questões genéticas, quanto questões orgânicas, quanto questões psicodinâmicas. Se a gente não olhar como um todo, a gente não consegue ter, né, um diagnóstico preciso, entender quem é esse paciente, né? Então, mais uma vez, sempre quando eu escuto, eu tenho, doutora, uma depressão refratária. Quando fala de depressão refratária é o quê? Refratário às medicações, né? A gente está lidando com um transtorno que é bem complexo, então não adianta a gente pensar que existe apenas uma estratégia para ter, né, esse tratamento. Então, já nesses últimos 50 anos, né, mais de 40 substâncias foram, né, fabricadas, sempre com o objetivo de inibir a recaptação de serotonina, ter uma inibição de recaptação de noradrenalina, então sempre nessa questão do tônus, né, monoaminérgico. E o que, né, fazer? Se 1/3 dos pacientes não respondem à depressão, né, aos psicofármacos, ou seja, quando a gente considera, né, 1 ou 2 medicamentos e o paciente não responde, a gente está falando daquele universo de 320, quer dizer, mais de 100 milhões de pessoas que não têm uma resposta clínica. E, além de tudo, muitas vezes, né, às vezes o paciente tem uma resposta, mas não tem a remissão dos sintomas, ele tem um prejuízo em relação à sua qualidade de vida, né, e fora que, às vezes, né, tem associado às vezes, efeitos adversos das medicações. Quero deixar bem claro, né, que o modelo monoaminérgico tem evidência, a gente sabe que tem uma resposta, mas a nossa preocupação aqui, principalmente, é em relação a esses pacientes refratários, né? Então, diante desse desafio terapêutico, né, o que podemos fazer em relação às inovações, né? O que a gente pode oferecer, né? O que existe hoje em dia, né? Então, acho que a primeira pergunta é entender o seguinte, né? A gente está lidando com um transtorno que é bem complexo. Então, será que se a gente tiver mais marcadores, né, neurobiológicos, se a gente tiver mais informação sobre esse paciente, será que a gente não pode ter uma resposta melhor, uma estratégia melhor, um manejo terapêutico mais qualificado, né? Então, assim, de acordo com vários exames, seja de ressonância magnética funcional, de cintilografia de perfusão, entre outros, né, a gente conseguiu ter algumas informações em relação à questão, né, da depressão. E o que existe de mais congruente é justamente a alteração, principalmente, né, no lobo pré-frontal, na região anterior do cíngulo, a parte do subginal da região do cíngulo, região órbito-frontal. Então, a gente vê, né, a região hipotalâmica muito importante, a amígdala e hipocampo. Então, vários estudos mostram justamente alterações, né, seja na atividade, na conectividade dessas regiões cerebrais, né? Então, aqui eu estou mostrando um exemplo, né, com o exame de PET-CT, e você percebe que o paciente, né, com depressão, ele tem uma redução aqui, né, de fluxo sanguíneo com oxigênio, né, em diversas regiões, principalmente na região frontal, na região temporal, né, comparativo aqui a esse modelo, né, do paciente sem depressão. Esse aqui é até de uma paciente, né, é a cintilografia de perfusão com PET-TC, e que mostra justamente uma alteração dessa região, principalmente do cíngulo, a região temporal, a região frontal. Isso é importante, às vezes, você ter esse tipo de informação, sim, né? Ou vou botar esse questionamento para vocês, né? Porque quando você tem esse tipo de alteração, a gente vai ver um pouquinho mais para frente que você pode predizer, por exemplo, na estimulação magnética, se o paciente vai ter uma chance maior de ter resposta ou não
assim, a terapia neuromodulatória. E também quando você tem esse tipo de exame, né, funcional, você consegue determinar e escolher mais qualificadamente os protocolos a serem seguidos. Tá? Voltando um pouquinho, né, para a questão, né, da medicação, né, outra estratégia que a gente pode ter é justamente entender, né, qual é a genética desse paciente, mas principalmente focado nas escolhas das medicações. Então, o que seria o teste farmacogenético? O teste farmacogenético, ele avalia justamente os genes de metabolização e de resposta, e isso pode trazer, né, sair daquele modelo de uma medicina baseada em evidência, né, de uma média, para uma medicina um pouco mais de precisão, né? Então, um exemplo aqui, por exemplo, seria os genes de metabolização, como a CYP2D6, a C19, e o interessante, quando você vai para a literatura, né, alguns estudos mostram o seguinte, que, por exemplo, no maior estudo até o momento, né, que dentre 480 mil indivíduos, pelo menos uma variante farmacogenética foi detectada em 99% dos pacientes, né? Então, outro, por exemplo, né, que foi feito na Espanha, os pacientes, né, foram vistos que 32% apresentavam um perfil molecular com impacto sobre a farmacocinética, a farmacodinâmica do medicamento, e 58%, depois de terem feito o exame, né, teve um ajuste de dose, né? Fora isso, a gente às vezes nem vê, né? Mas assim, até na bula tem alguns medicamentos que recomendam o teste farmacogenético, por exemplo, da carbamazepina, né, que pode ter, por exemplo, uma síndrome grave, como Steven Johnson, etc. Né? Essa meta-análise foi bem interessante, né? Por quê? Porque ela mostrou que o tamanho de efeito, olhando aqui para esse diamante, o tamanho de efeito dos pacientes respondentes à melhora, né, da depressão na escala de Hamilton, quando utilizavam o teste farmacogenético, tiveram uma resposta melhor, tanto na questão, né, melhora da resposta nessa escala, como também na remissão. Né? Então, mostrando que pode sim ser uma estratégia interessante. Né? Esse aqui eu peguei também aleatoriamente um teste farmacogenético de uma paciente. Na verdade, esse teste ele é muito mais baseado nessa parte dos medicamentos, dos psicofármacos, né? Mas se a gente for olhar aqui, por exemplo, a CYP2D6, né? A CYP2D6, só para ter uma ideia, 80% dos medicamentos utilizados, né, tem a metabolização por esse gene. Então, a gente já teria nesse paciente uma redução de efetividade, provavelmente, né? Quer dizer, com uma dose muito baixa, você já provavelmente teria um efeito colateral muito grande, né? Em contrapartida, também, né, você tem alterações, por exemplo, também em genes de resposta, como SLC 6A4, que é o gene justamente da bomba de serotonina, o paciente tem uma resposta reduzida, né? E o MTHFR também, a redução. Por que seria importante olhar isso? Né? Um exemplo que eu posso dar, né, principalmente, aqui, se um paciente tem um gene com uma alteração, com uma resposta reduzida da bomba de serotonina, já existem fatores preditivos que não vão responder tão bem à estimulação magnética, às estratégias neuromodulatórias. Né? Assim como, né, quando você tem, né, por exemplo, utiliza outras estratégias, né? Por exemplo, mensuração também de exames, né? Para avaliar cortisol, avaliar alterações, por exemplo, né? Da parte do feixe hipotalâmico hipofisário, você vê que, por exemplo, essa paciente tem uma alteração do gene FKBP5 muito alterada. Né? Quer dizer, tem resposta reduzida, ou seja, a chance dela desenvolver alguma alteração nesse sentido é muito maior. Né? E
Pensando na questão, né, da possibilidade da utilização da ketamina, por exemplo, é interessante saber, né, será que eu estou diante de um paciente com uma metabolização lenta, uma metabolização rápida? Será que esse paciente teria uma resposta melhor? Né? Então, os dois genes de metabolização, né, para a ketamina seria CYP, né, 2B6 e a 3A4. Nesse caso, a paciente em questão, ela teria, teoricamente, uma dosagem padrão, ou seja, você não precisaria se preocupar, de repente, em entrar com uma dose reduzida. Já se o paciente, por exemplo, tivesse uma metabolização aqui, né, pobre, você realmente teria que entrar com doses, às vezes, muito mais baixas. Então, aquela subdose não seria uma subdose, às vezes já seria uma dose muito alta e que poderia trazer mais efeitos adversos. Outros genes, né, que existem, deixa eu só passar aqui, em relação até a própria ketamina, né, fala justamente do VAL66, né, que é o do BDNF, naquele outro exame, a gente acaba tendo informação sobre BDNF, que é o fator de crescimento neuronal, mas não tem explicitamente essa variante, então a gente não teria essa informação. E esse gene aqui, que é o NET, que é interessante, né, para os anestesistas, mostra o seguinte, que esse paciente que tiver alteração, provavelmente vai ter uma suscetibilidade maior a ter complicações cardiovasculares, né? Mas então, né, eu falei um pouco aqui sobre os exames, né? Na verdade, passei de uma forma um pouco mais superficial para entender que sim, podemos de alguma forma ter um impacto positivo se soubermos interpretarmos essas ferramentas, né? Pode auxiliar na escolha, sim, né, do qual a melhor estratégia a ser seguida, mas antes de falar, né, sobre outras estratégias medicamentosas, né, vou falar um pouco sobre a questão das estratégias neuromodulatórias. Então, mais uma vez, vocês vão ver que eu gosto muito do CAMAT, né, que é justamente, né, um guideline bem interessante, muito, muito utilizado, né? E quando vocês observarem em relação às técnicas de neuromodulação, então só para entender o que são técnicas de neuromodulação, neuro, né, cérebro, modular é modificar. Então, essas técnicas que podem modificar o cérebro, que podem induzir a neuroplasticidade, ou seja, modificar, moldar, plásticos é justamente moldar em grego. Né? A gente tem aqui nesse guideline, né, informações sobre nós estamos lidando com que nível de evidência, até para a gente poder entender, né, essas técnicas inovadoras, se estão acessíveis, se têm comprovação ou não. Então, aqui no CAMAT, observar que principalmente a estimulação magnética, né, para tratamento, né, de depressão, principalmente aguda, você vai ver que está nível 1, ou seja, né, baseado em meta-análise, em estudos controlados, randomizados, ou seja, tem uma evidência muito alta, né? Quando você vai olhar, é interessante, né, eletroconvulsoterapia, pelo guideline do CAMAT, ele para a depressão não psicótica, que não tenha outras comorbidades, ele coloca a eletroconvulsoterapia como segunda linha, né? Se a gente for para outros guidelines, você não vai ter esse tipo de informação, às vezes vai ser primeiro de primeira linha, né? No entanto, ele coloca, né, com algumas situações que a gente vai ver depois na tabela, em quais situações que já passaria a ser nível 1 de evidência para a utilização da eletroconvulsoterapia, né? Já outras técnicas que como a estimulação por corrente contínua, né, a estimulação vagal, o Deep Brain Stimulation, né, e também a magnetoconvulsoterapia, ele já coloca, né, os primeiros como terceira linha, e o DBS e a magnetoconvulsoterapia ainda em tratamento experimental. Então aqui, depois a gente vai ver um a um, né, sobre esses tratamentos.
Mas aqui, né, mais uma vez, uma classificação interessante de BNAB, um grupo bem forte, né, europeu, e também reforçando o alto nível de evidência em relação à eletroconvulsoterapia e estimulação magnética em relação a tratamentos neuromodulatórios, né? Então, estimulação magnética transcraniana, né? Desde a primeira vez quando entrei em contato com a estimulação magnética transcraniana, foi muito mais para pesquisa, né? Foi com a utilização de pulso único para justamente entender um pouco mais neurofisiologia, né? Fazer a aplicação para saber potencial evocado motor. E, na realidade, naquela época não tinha tantos estudos assim, né? Mas quando você tem, né, essa característica de ser repetida, né, você tem essa característica de poder modular, de poder modificar o cérebro de acordo com a região que você coloca a bobina, né? Então, a estimulação magnética transcraniana, primeiro, é uma técnica que não é invasiva, é uma técnica indolor, é uma técnica que você não precisa de anestesia, né? É uma técnica que é segura e ela, por ser focal, ela tem realmente muito poucos efeitos adversos, né? No entanto, a questão do desafio logístico, né? O paciente tem que ir ao consultório e talvez o valor um pouco mais elevado, às vezes dificulta um pouco mais o acesso, né? E como a gente viu, é nível 1, né? E o que baseia a estimulação magnética? Eu vou primeiro para esse, depois eu volto, né? Ele baseia no princípio de Faraday, que é o quê? Né? Que a variação de um campo magnético ele leva a uma corrente elétrica, né? Então, quando você dispara a bobina no couro cabeludo do paciente, na realidade faz um bypass, é uma estimulação elétrica, mas que como o magnetismo não leva, passa facilmente pela calota óssea, você não tem aquela sensação, por exemplo, no estímulo elétrico de choque, de dor, né? Então, aqui vocês podem perceber, né, que tem aqui, né, que a gente fala de contracorrente de Ed, que quando você faz a estimulação, ele, na verdade, a corrente, ela fica numa direção inversa, né? E o que baseia também isso, né? Quando você faz a estimulação, né, com uma frequência maior, você simplesmente aumenta a força a força entre a conectividade, a força sináptica, né? Você aumenta a excitabilidade. Você pode reparar aqui, né, que 10 Hz já foi suficiente para aquele potencial evocado motor aumentar. Em contrapartida, quando se faz uma estimulação com uma frequência baixa, você tem uma redução de potencial evocado motor. Então, isso é interessante? Sim, porque você consegue, né, entender que, como a gente já falou, que na depressão você tem algumas regiões que têm aumento da atividade e outras que têm baixa atividade. Então, por exemplo, na depressão, a gente já sabe que no córtex pré-frontal dorsolateral esquerdo existe, né, uma redução de atividade. Então, existem muitos trabalhos, né, que focam justamente a atividade dessa região, né, fazendo uma estimulação com uma frequência maior, com o intuito de aumentar a excitabilidade, de aumentar a atividade dessa região, né? E isso a gente reproduz, né, aumentando a quantidade de espículas neuronais, isso aumenta a capacidade de fator, né, de crescimento neural, você vê que aumenta o fluxo sanguíneo, você tem, hoje em dia, vários marcadores mostrando esse aumento dessa atividade. E uma coisa interessante, que essa indução, ela perdura, né? Existe um estudo muito interessante que fala que uma série de estímulos pode perdurar até 360 dias, né, no seu cérebro. Então, na realidade, tem essa capacidade, né?
E falando da estimulação, a única contraindicação absoluta seria a presença de implante coclear, né? Porque o eletromagnetismo pode, na verdade, afetar, pode retirar, pode simplesmente estragar, né, o implante ou deslocá-lo, né? Em relação a efeitos colaterais, os mais comuns seria dor de cabeça, né? Cerca de 5% dos pacientes têm dor de cabeça. E, às vezes, a gente, quando quer fazer um protocolo, às vezes precisa de uma intensidade maior, é muito comum o paciente, né, queixar um pouco de desconforto, mas geralmente de característica transitória. Tá? Uma outra estratégia, né, que a gente viu ali no CAMAT, que está como terceira linha, né, e eu coloquei porque é uma estratégia interessante, né, que é a estimulação por corrente contínua, né? A estimulação por corrente contínua, diferente da estimulação magnética, ela não induz potencial, né? Ela ou facilita ou ela dificulta o impulso nervoso. Então, a gente fala que quando faz uma estimulação anódica, existe uma facilitação, e quando faz uma estimulação catódica, existe uma dificulta, né, aquele impulso nervoso. Né? E é uma técnica muito mais acessível, né, em termos de custo, e tem uma facilidade, né, muito grande, que ela é prática, ela é pequena, é portátil, né? E em termos de segurança, assim como a estimulação, né, você tem baixíssimos eventos, né, de efeitos adversos, e também, né, essa questão da portabilidade, né, e de ser de baixo custo, ajuda muito, né? Esse senhor bonito aqui é meu pai, né? Enfim, tem um estudo interessante, é só para mostrar, né, como a estimulação, cadê aqui? Tá. A estimulação anódica aumentou, né, o fluxo sanguíneo, aumentou a quantidade de oxigênio, né, no PET, e a estimulação catódica, você pode ver aqui em azul, né, diminui essa atividade, né. O neurobiofeedback já é uma técnica que depende do paciente, ou seja, a estimulação magnética e a estimulação por corrente contínua são técnicas que, independente, né, da vontade do paciente, você está modificando aquele cérebro, né? Você está induzindo uma corrente elétrica que vai fazer um potencial, né, de ação e que vai deflagrar uma resposta, né? O neurofeedback é uma técnica autorregulatória, né? Então, depende do paciente. Então, às vezes, né, o neurofeedback ele é mais utilizado para ansiedade, para TDAH, para autismo, do que para depressão, porque é muito difícil você ter, né, essa motivação inicial do paciente com depressão, né? Então, o neurofeedback ele tem o objetivo, né, de melhorar o funcionamento cerebral, né, por meio dessa neuromodulação autorregulatória, através da automonitorização em tempo real de indicadores fisiológicos e da sua autorregulação por recurso a processo de aprendizagem. Então, vocês veem aqui, né, ao mesmo tempo que está sendo captado, né, está fazendo uma atividade que geralmente tem um reforço positivo, né, para o paciente ter pelo menos alguma gratificação durante, e isso faz com que tenha, na realidade, né, uma organização em relação a essas ondas. Eu brinco que neurofeedback, né, promove essa regulação. Às vezes você está com um maremoto, né, pensando nas ondas cerebrais, às vezes em algumas regiões, e quando você modula, você já deixa tudo um pouco mais organizado, não tem mais o tsunami, né? Mais ou menos isso. Então, aqui os protocolos de neurofeedback mais usados na depressão justamente focam na assimetria alfa interhemisférica e na relação teta-beta, no córtex pré-frontal. Em alguns casos, para reduzir a ansiedade, que é muito comum, né? A ansiedade, a depressão, é muito raro você ter um paciente só depressivo. Então, em alguns casos, para reduzir essa ansiedade, às vezes é necessário reforçar com a diminuição, né, de beta-3. Lembrar que, né, para quem às vezes está um pouco fora, quando eu falo, né, de alfa, beta, teta, está falando de frequência
de ondas cerebrais, né? Então, alfa seria de 8 a 12 Hz, né? Beta seria acima de 13 Hz. Então, a gente está falando de frequência de ondas em cada região do nosso cérebro, né? E o protocolo de neurofeedback para depressão de Hammond reforça a excitação beta enquanto inibe a excitação alfa e teta na área frontal esquerda. Tá? Aqui, desculpa, um gato invadiu. Aqui, a nossa querida Ana Paula, né, que é técnica e que nos ajuda muito a monitorar, né, os nossos pacientezinhos, inclusive aqui, por curiosidade, ela está monitorando o paciente que está fazendo, né, o Loreta, né, que é uma forma mais didática da gente mostrar, né, as alterações cerebrais para os pacientes, né. E aqui, de uma forma muito superficial, né, o paciente antes, né, do tratamento tem aqui um perfil teta bem importante, e aqui no pós-tratamento com neurofeedback teve uma redução dessas ondas, né? Teta geralmente são atividades bem reduzidas, tá? E eletroconvulsoterapia, né? Eletroconvulsoterapia ainda é ouro, né? Assim, ou seja, o tratamento de escolha, embora exista muito estigma, existe muita falácia sobre essa questão da eletroconvulsoterapia, quando bem indicada, aliás, todos os tratamentos, quando bem indicados, eles podem ser utilizados de uma forma, né, muito positiva, né? Então, no CAMAT, que inicialmente tinha colocado como segunda linha, né, a exceção de quando o paciente tem, né, a ideação suicida, né, que aí considera nível 1, e também essa questão, né, do paciente ter sintomas catatônicos, psicótico. Então, são as principais indicações em relação ao tratamento com a eletroconvulsoterapia, né? Então, aqui é um procedimento, né, a eletroconvulsoterapia é um procedimento que utiliza uma corrente elétrica, né, para induzir uma crise epilética. Aqui vocês podem ver que tem, né, poliponta aqui, e depois já uma supressão, né, e que geralmente se faz uma frequência de 2 a 3 vezes na semana, em média, às vezes são 12 sessões, né, que há necessidade, né, de fazer sob anestesia, fazer também com relaxante muscular. E, de uma forma geral, eu falo que a eletroconvulsoterapia é como se fosse um contra-out, né? Às vezes está tão desorganizado o circuito que às vezes tem que dar aquele reboot para, de repente, começar a organizar um pouco mais essa, né, essa atividade, né? E interessante também falar que em relação aos efeitos colaterais, né, o mais falado é justamente são os efeitos cognitivos, né? Mas é difícil você confirmá-los, né? Porque em relação a estudos, né, mostra que geralmente agudamente, de fato, existe essa questão da desorientação, né, espacial, desorientação, mas que depois, comparado, né, o baseline, quando o paciente está com depressão e depois de 6 meses, geralmente você não encontra essa alteração cognitiva, né? Mas pode ter dor de cabeça, dor muscular, né, principalmente por náusea, e comparado à questão de taxa de mortalidade, ela é similar ao paciente que que é submetido à anestesia, né? Então, o mais importante é que não existe uma contraindicação absoluta, né? O que se fala é que, assim, é o bom senso, né? Um paciente que é um paciente que é um ASA, né, ASA 3, ou seja, né, é um paciente que tem um alto risco em relação à anestesia. Então, será que esse seria o melhor procedimento, né? Mas às vezes é o que pode pode ser feito, né? Aqui uma curiosidade em relação ao posicionamento dos eletrodos. Se sabe que, apesar de ser mais efetivo a estimulação bilateral, mas é o que dá, né, supostamente mais efeitos cognitivos, né?
Em relação à magnetoconvulsoterapia, embora seja ainda experimental, a ideia é o seguinte, né, é a mistura entre a estimulação magnética com a eletroconvulsoterapia. Então, é tentar unir duas coisas interessantes. Uma, que a estimulação magnética, como eu falei, é focal. Então, ela acaba tendo uma possibilidade de de pegar menos regiões, e isso pode trazer menos efeitos adversos, né? Então, geralmente faz, né, com a estimulação, com o aparelho com uma alta frequência de 100 Hz, então tem que ser um aparelho com um capacitor maior, com um sistema de refrigeração melhor, né? E também é o mesmo protocolo em relação à questão da anestesia, né? Necessidade de anestesia, como a OST, precisa de monitorização, enfim, né? Todo o protocolo, embora, como eu falei, a magnetoconvulsoterapia ainda está experimental, mas pode ser uma estratégia com menos efeitos adversos comparados à eletroconvulsoterapia. Outro que também é um modelo experimental, que é o Deep Brain Stimulation, quer dizer, é a colocação como se fosse de um marca-passo, né, em regiões alvo, né? Então aqui você vai ver que existe a região do cíngulo, a região da cápsula ventral, da região anterior do cíngulo, a região da bênula, né? Mas ainda, né, diferente, né, que a gente vê para pacientes com tremor essencial, para Parkinson, né, até para toque, ainda não foi aprovado para depressão, mas é interessante a premissa, né, porque você mantém sempre um estímulo com uma determinada frequência, ativando essas regiões que supostamente estão afetadas, né? Então, aqui, né, comentando aqui sobre os efeitos colaterais, né, mas ainda experimental. E aí, chegamos a um assunto que eu acho que é de mais interesse, né, para todos, embora que é justamente falar sobre a ketamina. Tá? E, de fato, quando se pensa em algo revolucionário, é justamente ter uma ferramenta de mudança, né? Porque as outras estratégias, à exceção da eletroconvulsoterapia, não tem uma ação tão rápida, tão expressiva quanto a ketamina, né? A ação anti-suicida e também a ação anti-anedônica, né? A gente no consultório a gente percebe que um dos sintomas que mais desafiador para o paciente depressivo é justamente a anedonia, a falta de prazer, né? Não tem aquela falta de gratificação. E existem, né, elementos mostrando que justamente a ketamina ela tem essa premissa, né? Então, por isso que eu coloquei aqui como revolucionário, né? E, mais uma vez, voltando ao Camacho, eu aproveitei sempre o mesmo guideline para fazer comparação, né, entre as estratégias. E coloca, né, nesse task force, que a ketamina racêmica intravenosa, administrada uma única infusão, ela é considerada nível 1, né, de evidência, né, de eficácia em adultos com transtorno depressivo. E ainda, né, nível 3, né, a gente está falando de uma revisão que não está tão atual assim, tá? E comenta justamente sobre a questão, né, dos eventos adversos, né, da ketamina, principalmente essa questão dos sintomas dissociativos, né, e também do risco em relação à questão do aumento da pressão, aumento da frequência cardíaca, né? E aqui, antes de eu comentar outras coisas, né, os mecanismos da ação da ketamina ainda estamos longe de entendermos a magnitude dessa droga, né? Então, além de ação em receptores opioides, a questão da inibição, né, do receptor NMDA, a gente tem, né, muitos sítios e muito conhecimento que ainda falta para a gente desvendar a ketamina, né?
Então, a gente vê o seguinte, que as mudanças farmacológicas, né, mediadas pela ketamina na atividade do glutamato, pode alcançar efeitos antidepressivos, né? Então, como eu falei, através de múltiplos mecanismos, né? Então, alterações fisiológicas na sinalização celular, modificações da plasticidade sináptica, alterações do circuito ocorrem horas após a presença da ketamina, né, nesses sistemas. E infusões lentas de ketamina são capazes, né, de ativar outras vias de sinalização, incluindo, né, as vias aqui da rapamicina, né, em mamíferos, né, como o mTOR, e as vias, né, em relação do fator neurotrófico, né, o BDNF, que contribui para as mudanças neuroplásticas, né, e para o aparecimento das espículas, né, neuronais, mostrando que aumento dessa conectividade, aumento da força sináptica, né. Então, aqui, mais uma vez, é muito reducionista isso, mas, né, então, a ketamina, a atuação, né, do antagonista em receptores NMDA, atua em receptores opioides, dopaminérgicos, serotoninérgicos, aumenta a sinaptogênese, angiogênese, aumenta o BDNF, GDNF, além da ketamina atuar na região, né, subgenial, também atua também na região da bênula, interfere, né, na rede modo padrão, né? Então, assim, é uma substância muito, muito interessante, né? Aqui, a primeira coisa, a gente tem que olhar sempre as pessoas, né? A ketamina, ainda estamos distantes, assim, também de entender qual é o melhor formato, qual é a melhor estratégia, melhor quantidade de sessões, mas aqui, né, vou apresentar, esse aqui é o Dr. Leandro, né, que é o anestesista, a Paulinha também que faz, né, a monitorização, a doutora Silvia que faz a parte da terapia assistida, né. Então, a ketamina, eu acho que a primeira coisa, como eu falei, a gente tem que pensar em segurança, né. Então, primeiro, a indicação, obviamente, quer dizer, primeiro o diagnóstico preciso, depois entender se o paciente realmente tem indicação e a segurança, né? Onde que é feito, de que maneira é feito, né? Se o paciente está monitorizado, se é um local que tem, né, oxigênio à disposição, se tiver alguma intercorrência, se tem como, né, ser internado, enfim. É muito importante ter essa segurança na hora de fazer a infusão, né? E não só uma segurança na parte física, mas uma segurança também psicológica, né? Existem realmente situações, né, que o paciente às vezes presencia, algumas situações de dissociação, que é muito importante ter o psicólogo que está preparado, né, tanto num para uma preparação para esse paciente, quanto o pós, né, e até durante o procedimento, além, obviamente, da figura do anestesista, que para situações, né, está preparado para lidar, né, com as adversidades, principalmente pensando na ketamina, né, podendo aumentar a frequência cardíaca, podendo aumentar a hipertensão, né, saber lidar com os efeitos adversos. Às vezes é muito comum, né, ter a questão da náusea, né, às vezes o paciente pode ter uma agitação, né, então, assim, é importante você estar com uma equipe preparada para lidar, né. E, como eu falei, uma das coisas mais importantes, né, diferente das medicações, a medicação às vezes demora 4 a 6 semanas para fazer efeito, né? A ketamina tem uma resposta muito rápida, né? E essa questão também da diminuição da anedonia, né? Aqui, em relação à questão da ketamina e ideação suicida, né? Quando compara grupos, né, em relação aqui, né, com a infusão da ketamina, existe uma evidência, né, de redução da né, de cometer o suicídio, né?
Isso, a gente estava conversando um pouco antes aqui do webinar, mas falando, né, quer dizer, será que nós estamos preparados para lidar, né, com essa população, né, de que maneira, né, esse paciente às vezes vai chegar no teu consultório, vai chegar no hospital, né, então, assim, quais são as ferramentas? Porque aquilo, né, nem todo mundo vai ser internado, esse paciente que está chegando, né, muitas vezes, às vezes não tem uma rede de apoio, né, então assim, eu vou prescrever o lítio, não vai demorar para fazer efeito, né, então eu percebo que cada vez mais precisamos estar preparados para lidar com a ideação suicida, né, e pensar em ideação suicida. Hoje em dia, a primeira droga a ser realmente colocada em pauta é justamente a ketamina. Tá? Aqui é um estudo bem interessante, comparando, né, como eu falei, né, que a eletroconvulsoterapia é colocada como método ouro, né, sempre método padrão. Né? No entanto, nessa revisão, pacientes depressivos não psicóticos, tá? Quando o paciente depressão psicótica, primeira coisa de escolha, na verdade, seria justamente, né, com ideação suicida, seria eletroconvulsoterapia. Mas nesse gráfico a gente vê justamente que a resposta, né, a uma escala de depressão com a ketamina, com eletroconvulsoterapia, teve uma melhor resposta, né, em relação à ketamina, e a outra coisa também, né, foi mais rápido a ação do paciente do que comparado com a eletroconvulsoterapia, né? E eu até agora vou começar a falar um pouco, né, porque a gente acaba, às vezes, quando está com um paciente, muitas vezes, o primeiro pensamento é, qual é a indicação? Né? A indicação eletroconvulsoterapia, a indicação com estimulação, a indicação com ketamina. Né? Então, existem alguns estudos que mostram, né, de forma ainda muito precária. Né? Isso aqui, por exemplo, foi um relato de caso de um paciente com utilização combinada, né? Paciente bipolar, utilizando tanto a estimulação magnética quanto a ketamina, né? E qual é o pensamento, né? Por que pensa a estimulação magnética com a ketamina, né? O que cada um tem que pode somar forças, né? O desafio da ketamina é que ela tem uma ação rápida, mas a ação dela também diminui, né, com o passar do tempo, né? Então, você tem os picos de 7 dias até 21 dias, mas você não mantém essa resposta, né, da remissão ou da melhora clínica, caso não repita. Né? Já a estimulação magnética é interessante, que a curva de resposta, com o tempo, ela vai melhorando e você tem, né, uma capacidade de manter essa resposta por mais tempo. E uma das coisas interessantes, né, é que quando você pensa na ketamina, você também está... uma das regiões que a ketamina afeta é justamente a região anterior do cíngulo, que é uma região que pode ser também modulada na estimulação. Então, é como se somasse, na verdade, forças, né? Então, aqui, deixa eu só, eu acho que não. E voltando aqui nessa questão, que eu acho que faltou um slide aqui, mas enfim, né, tem um outro trabalho, que eu não sei se vai estar aqui mais na frente, não está. Enfim, né, depois eu vou dever esse trabalho para vocês, que é interessante, é uma revisão em que pega cerca de 30 pacientes, né, que faz a estimulação magnética com a ketamina, e nesses pacientes, né, quando foi feita a combinação, né, assim como nesse relato de caso, os pacientes ficaram com remissão dos sintomas, a grande maioria, por 2 anos. Né?
E a outra coisa interessante, quando se pensa em fazer a ketamina junto com a estimulação, é a questão também de ser, às vezes o paciente, por exemplo, com dor crônica, ou um paciente que precisa cargas maiores para estimulação, a tolerabilidade, né, com a ketamina aumenta muito, né? Então, é claro que assim, são poucos estudos, mas né, a gente bota aí pelo menos uma sementinha de curiosidade, quem faz pesquisa, de repente pode ser bem interessante essa estratégia. Tá? Aqui, bem também, talvez não seja tão comum, mas um dos casos também era justamente, será que a ketamina combinada com a terapia poderia trazer uma resposta maior, né? O que se viu em relação a essa meta-análise foi o seguinte, que o índice de resposta não modificou. O que modificou foi justamente a resposta mais rápida, né, nesses pacientes com depressão. E uma das coisas que eu costumo dizer no consultório, quem tem dor, quem tem depressão, tem pressa, né? Então, é sempre interessante perguntar, né? É óbvio que caso, realmente um caso, né? Coloquei aqui também como uma característica, né, hoje em dia, um dos focos também que é interessante, né, até baseado muito, né, no sistema da quinorenina, que é justamente aquele ciclo do triptofano, que ou ele vai, né, produzir serotonina ou vai produzir interleucina, mas a gente sabe justamente esse modelo, né, dessa interface intestino-cérebro e dessa relevância, né? E muitos estudos, principalmente, né, em camundongos, né, em animais, mostram o seguinte, que camundongos felizes, né, os Mickey Mouse, quando se faz a transfusão, né, fecal, simplesmente para camundongos, quer dizer, fazer, né, colocar fezes de Mickey Mouse em camundonguinhos depressivos, os camundonguinhos depressivos ficam felizes. E o inverso também acontece, né? Colocação de fezes, né, de camundonguinhos tristes em felizes e felizes em tristes. Isso melhorar, né, o índice de depressão nesses camundongos, né? Nessa meta-análise aqui em relação com diferentes probióticos, né, pensando na regulação entre as firmicutes, entre as bacterodetes, quer dizer, que são filos, na verdade, de bactérias, não tem ainda um consenso de qual o melhor probiótico, de que maneira, né, deve ser feito. Uma das coisas que eu acho interessante, existe um teste, né, genético de microbiota intestinal, muitas vezes já vem realmente com uma disbiose, e ao invés de você fazer, às vezes, empiricamente, né, pegar uma fórmula qualquer, é interessante você saber, né, quais são as bactérias nesse paciente que estão tendo uma ação, né, e até para você poder, muitas vezes essas bactérias que estão reduzidas, elas protegem, né, essa permeabilidade intestinal. Então, também um assunto que está crescendo e eu acho interessante colocar, né, até pela influência do intestino no funcionamento cerebral. Né? Em relação ao canabidiol, vou focar em duas coisas, né? O canabidiol para a depressão ainda não tem tanta evidência quanto para epilepsia, quanto tem para, né, para dor, esclerose múltipla, né? Embora nesse trabalho aqui mostra, né, uma redução, né, da escala em relação à depressão, mas uma das coisas também que eu acho interessante, já, né, o assunto é a estimulação, também a questão que é desafiador. Às vezes a gente pega os pacientes com uma quantidade muito grande, né, de benzodiazepina, que a gente sabe que vai ter um impacto, né? Você vai ter que aumentar muito a intensidade, por exemplo, da estimulação magnética, ou você, às vezes, vai ter que
a resposta para ketamina reduz muito, né, quando está utilizando o benzodiazepínico, né? Então, muitas vezes, eu acabo utilizando na prática clínica o CBD como uma medicação para começar a ajudar essa retirada, né, principalmente dos benzodiazepínicos, né, que estão associados à dependência e também até tem, né, de demência também, né? Em relação aqui, né, aos psicodélicos, as pessoas falam que psicodélico, quer dizer, a ketamina é um psicodélico? Não, a ketamina não é um psicodélico, né? Ela, para ser psicodélico, tem uma característica, tem que atuar principalmente em receptor 5-HT2, mas é muito interessante olhar aqui, né, que também está crescente o número de pesquisas, né, em relação envolvendo a psilocibina, o LSD, o MDMA, e em relação a esses trials, né, essas pesquisas, a psilocibina tem tido um destaque maior, né? Outros tratamentos, né, que principalmente nessa questão envolvendo, né, os receptores NMDA, essa via glutamatérgica, né, que é a mesma via em relação à ketamina, né, que a ketamina não tem dúvida que já está revolucionando, está tendo uma resposta positiva, mas talvez outros sítios podem ser, talvez até mais potentes, outras substâncias derivadas da ketamina podem ter uma atuação com menos efeitos adversos, enfim, tá? Outros medicamentos, né, principalmente nessa questão, né, dos anti-inflamatórios, né, como o celecoxib, até porque a gente sabe que a depressão, né, como existe essa alteração de conectividade, a gente sabe que aumenta radicais livres, a gente sabe que isso aumenta a inflamação cerebral e no final das contas, não é à toa que existe, né, uma relação muito direta entre depressão e demência, porque aumenta, na realidade, a degeneração valeriana, né? Quer dizer, existe uma alteração, uma perda de neurônios, uma perda, né, de tecido neural. Então, isso parte dessa premissa em relação aos anti-inflamatórios, né? Os imunomoduladores é mais ou menos a mesma questão. Vamos lá, né? Às vezes, até esse assunto é um assunto que eu realmente tentei passar de uma forma bem sucinta cada uma dessas estratégias, mas acho que o mais importante, né, quando a gente está diante de um paciente, né, está diante de um ser que tem, né, uma bagagem, a gente tem que conhecer muito bem a história, a clínica sempre vai ser mais importante, entender esse paciente, né? Mas, sobretudo, né, eu sempre falo essa frase que enquanto houver neuroplasticidade, há esperança, né? Então, enquanto houver possibilidade de ter uma modificação nesse cérebro, nesse indivíduo, né, há sempre realmente chance de ter uma resposta positiva, né, e que ninguém adoece de repente, ninguém melhora de repente, porque assim é o nosso cérebro é moldável, né? E basicamente isso, tá? Agradeço numa segunda-feira, né, estarmos aqui conectados, e aqui não tem todas as pessoas, mas tenho muita gratidão por essa equipe, né, tanto na parte de pesquisa, quanto também na própria clínica, que cada um, né, desde o acolhimento da recepção, que isso já, né, já produz um pouquinho de ocitocina aí né, pelo né, neurohipófise dos meus pacientezinhos, até às vezes nós médicos, mas todos tocamos os pacientes e sempre com a premissa de tentar, né, com acolhimento e ciência, trazer uma resposta positiva. Estou à disposição, né, e obrigada por me escutarem numa segunda-feira. Doutora Vanessa, estou sem palavras.
Ah, meu Deus, tem uma afasia motora, broca. Parabéns pela apresentação, excelente. Ficou além da expectativa. Eu já imaginava uma excelente apresentação, mas o que você trouxe aí de inovação, né? Muitos assuntos que eu mesmo não tinha visto ainda. Então, vindo de uma neurologista, uma psiquiatra, né? Uma neuropsiquiatra e pesquisadora estudiosa como você agradeço muito a WMC, aqui agradece muito essa aula, essa palestra, né? Que vai ficar aí para quem entrou por último, né? Essa palestra vai estar no Anest Edu. Então, quem nunca entrou no Anest Edu, entra lá, curte a gente, segue, porque todos os assuntos focados na área de saúde mental, nós vamos estar colocando lá. E trazendo pessoas como a doutora Vanessa aqui, de conhecimento enorme, com uma prática enorme dentro desse lado da saúde mental, né? Mas, meus parabéns, doutora, eu vou deixar aí a doutora Cláudia também, que está aqui junto conosco, fazer algumas perguntas e também está aberto para perguntas no chat. Aí, para quem estiver presente, qualquer dúvida que tiver, pode colocar que nós vamos responder aqui. A doutora Vanessa está bem tranquila, né, doutora Vanessa? Passou o domingo e o sábado descansando. Provavelmente, E vamos responder aí ao pessoal aí que esteja interessado em algumas perguntas, né? Mas então tá, eu vou deixar as perguntas para depois, vou deixar o pessoal aí perguntar. No chat ainda não houveram perguntas, doutora, mas eu vou tomar a liberdade de fazer a primeira pergunta. Duas coisas, né, responsável pelo setor de psicologia da WMC, me chamou a atenção duas questões que foram colocadas, né? Primeiro é que o tabu ainda existente, né, da busca de tratamento para transtornos mentais, né? E quando a gente fala de depressão, a gente fala no universo, né? A gente não fala só de uma coisinha ou outra, é um universo de coisas. Mas, com certeza, o acolhimento, né, é um fator muito preponderante, e esse acolhimento não é somente uma sala bonita, né? Esse acolhimento vai um pouco além disso, e me chama a atenção o que a gente conversou, como são acolhidos os pacientes que chegam nos pronto-socorros dos hospitais, e me chama mais atenção ainda como eles saem. A gente vê com muita frequência pacientes internados em UTI, pacientes da ortopedia, pacientes da gastro, que tentaram, sim, foram atendidos por tentativa suicida. Eles vêm, o gastro trata, o ortopedista trata, a UTI também acolhe e trata, mas ele sai de lá sem o apoio da situação. E a gente ouve falar: eu vou sair e vou fazer de novo, uma hora eu consigo, né? E então eu não sei como é a sua realidade, né, sendo você psiquiatra, neuropsiquiatra, como é que ficam essas questões do não acolhimento desta gama que me parece muito maior do que a gente imagina? Porque não é uma situação assim, é em Curitiba, é em Belo Horizonte, é no Rio de Janeiro. Meu Deus, é tão mais comum do que a gente imagina que como é que você vê isso? Como é que você vê esse trato? Acho que a primeira coisa, né, que eu acabei
falando, aliás, a gente deixa de falar muita coisa, né? Mas uma das perguntas que eu sempre coloco, né, enfim, na entrevista, é sobre a questão de rede de apoio e espiritualidade, tá? Porque eu acho não, esses dois fatores talvez sejam os fatores mais protetores em relação quando se fala em suicídio, né? E o desafio é que a emergência, ela tem a premissa de apenas avaliar a frequência cardíaca, pressão, né? E dificilmente você consegue com qualidade uma conexão médico-paciente, mesmo que o médico ele tenha toda uma capacidade empática, mas o local não possibilita ter esse vínculo para que possa ter, além de um diagnóstico, né, ter depois todo um acompanhamento, um direcionamento. Então, essa questão da referência e contra-referência simplesmente fica perdida, né? O paciente chega porque, de fato, ele tenta, aí, geralmente, enfim, né, quando realmente esse paciente ele tem já um suporte médico, aí sim o médico entra em contato, isso está falando na parte particular, mas a grande maioria não tem esse médico que tem o acesso, às vezes, ao telefone, que tem, né, essa disponibilidade, às vezes está diante de um paciente que, enfim, que ele não sabe nem o nome do médico, se tem médico, né? Cada vez é o doutor XYZ, assim como... Então, você acaba, né, esqueci, eu coloquei a classificação DSM do CID, que é baseado, né, categoricamente, dimensionalmente, e uma outra classificação do ARDOC é justamente sobre os conectomas, né? Só que nessa classificação, mesmo entendendo o cérebro, você não atinge toda uma explicação sobre a depressão. Então, não adianta você achar que nesse paciente você vai cuidar apenas com ketamina, ou com eletroconvulsoterapia, ou com estimulação, ou com... Sabe? É um somatório. E é esse somatório que, assim, inicialmente eu vejo nós como médicos, nós somos apenas um empurrão para depois ter toda uma cascata, né? Seja uma cascata social, seja uma cascata da atividade física, seja uma cascata da espiritualidade, seja uma cascata... Assim que eu vejo. Só que para você ter isso, você não tem jeito, você tem que ter primeiro esse vínculo e esse acolhimento que, infelizmente, né, as clínicas psiquiátricas não estão preparadas, assim como os hospitais não estão preparados, assim como o sistema de uma forma geral, né? Mas é aquilo, a gente está batendo na porta e às vezes dentro de casa, né? Ou às vezes é muito próximo e de alguma maneira isso tem que ficar mais, né, mais organizado. Mais humano, né? Sem dúvida. Mas tem uma Sem dúvida. Tem uma pergunta de uma convidada. Minha filha de 15 anos usou 2 doses de cetamina no ano passado por ideação suicida. Ela teve uma melhora excelente, mas minha dúvida é, doutora, seria pela idade dela? Teria alguma possibilidade de alguma contraindicação ou reação a longo prazo? Pela idade de 15 anos? Quando você pensa, né? Acho que a primeira coisa também é entender que, assim, a ketamina, ela já como um anestésico de longa data, ela, como uma substância, ela já sempre foi bem indicada, né? Você vai falar melhor do que eu, né, Wanderson? Para a questão desses grupos, né, de crianças, né? Assim, mas diante de de uma paciente, primeiro ela fez 2 aplicações, né? Assim, né, se ela de fato, se ela teve uma resposta aguda, né, a gente está lidando com um cérebro que ainda nem melinizou, ele ainda não conseguiu nem fazer aquela melinização, aquela maturação, né?
Mas talvez por isso tenha tido uma resposta tão rápida. Assim a gente vê muito também na própria estimulação magnética, né? Embora não é liberado para crianças, mas você vê que em estudos com adolescentes a resposta é maravilhosa, né? O cérebro é uma esponja. Então, assim, em relação a longo prazo, sem dúvida nenhuma, a gente, quer dizer, a gente não tem tantos estudos longitudinais para que você possa mensurar, né, em termos de ganhos ou danos, mas a gente está diante de uma menina, né, que estava com uma ideação suicida e pelo que a mãe falou, ela teve não sei se é uma remissão, né, dos sintomas, então, né, provavelmente ela teve uma resposta positiva. Minha pergunta é como é que foi depois o acompanhamento dessa paciente, né? Para entender o que levou a essa ideação suicida, se ela precisaria, né, realmente, quer dizer, ela precisa ter um acompanhamento psicológico, ela precisa ter um acompanhamento, né, psiquiátrico, ela precisa ter todo um planejamento para entender, né, e mensurar, né, também, né, como que às vezes o fato de ter tirado a ideação suicida não quer dizer que ela tenha tido completamente remissão dos sintomas. Então tem várias coisas aí que eu fiquei com muitas perguntas sobre. Ô Wanderson, você tem muitas experiências em relação a ser adolescente? Não, até que o pessoal fala, né, sobre a questão do adolescente. Eu tenho, assim, 2, 3 que psiquiatras me mandaram, sabe? Mas o que eles relatam é que você está com o cérebro em alto desenvolvimento, com a neuroplasticidade ainda intensa, Esponjinha. e que estar colocando algo nessas pessoas, né, ainda não tem uns estudos muito intensos. Mas como a cetamina tem 62 anos, e nós usamos cetamina em grávidas, usando cetamina em crianças, né? Nós não teríamos nenhum problema de usar a cetamina aí em uma criança que está com, né, não apenas com ideação suicida, né, pensamento suicida, mas ela já está iniciando um comportamento suicida, um planejamento suicida. Sim. Então, eu acho assim, são poucos médicos pediatras, são poucos que têm esse conhecimento que a cetamina pode ajudar essas crianças. Ainda nós não temos aqui muita experiência com jovens, né, abaixo de 17 anos. Eu já fiz até assim 16 anos, 17 anos, mas crianças, por exemplo, a gente está presenciando suicídio com criança de 10 anos, 9 anos. Comportamento e suicídio, né? Recentemente, uma menina de 16 anos chegou no hospital com fratura nas 2 pernas, porque ela pulou do prédio dela. E eu que atendi como médico anestesista, né, para atender essa moça, interessante que ela, né, ela estava com medo de entrar dentro do centro cirúrgico. E eu perguntei o que levou você a pular do prédio, né? Ela falou assim, eu não sei, me deu uma coisa esquisita e eu pulei. Então, assim, esse comportamento no cérebro é um processo que a gente ainda tem muito, são universos paralelos que existem dentro da nossa mente, né? Dentro no nosso mindset aqui, que realmente tem muito a se estudar, né? Mas aproveitando, tem alguém que não conseguiu entrar, não conseguiu colocar a pergunta no chat, conhecida minha, mandou para mim aqui, né? Acho que o Ricardo, de São Paulo. Primeiramente, eu quero agradecer... Provavelmente é o Ricardo, nosso Ricardo. É o nosso Ricardo. É o nosso Ricardo. Nosso querido Ricardo. Primeiramente, por esse encontro. Eu quero agradecer a todos aqui pelos estados, né? Quem não esteve, né? Rio de Janeiro está nos acompanhando aqui nesse evento, São Paulo também, estado de Tocantins, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Paraná. Então, Santa Catarina, muito obrigado aqui por estar conosco aqui hoje, tá bom? Vamos à pergunta do nosso Ricardo aí.
Parabéns pela excelente aula, doutora Vanessa. Gostaria que comentasse sobre causas de insucesso no tratamento com infusão de cetamina e se o grau de experiência dissociativa está intimamente relacionado com o efeito antidepressivo. Então, na realidade, são duas perguntas, né? A questão de insucesso e a questão aí se a dissociação melhora de forma mais intensa ou não com aquele paciente que às vezes não é dissociado. Aquilo que a gente estava conversando, né? Sim, sim. Então, a primeira pergunta, né? Aliás, eu acho que não existe nenhum tratamento 100%, como eu falei, né, isolado que traga uma resposta, né? Eu não vejo essa estatística, né, dos trabalhos de redução de 50%, né, dos sintomas na primeira infusão. Isso, talvez, eu não sei se o público, né, que você atende, às vezes, é aquele refratário do refratário, que chega só depois de muitas tentativas, já de uma cronificação maior, mas particularmente no nosso grupo, eu não vejo essa resposta, né, de uma infusão e já ter uma resposta. A gente já teve, né, alguns pacientes, né, que não responderam, tá? Assim, mas um dos fatores que eu acho que é mais importante nesses não respondentes é justamente a questão da utilização combinada com benzodiazepínico, né? Assim, que isso acaba trazendo impacto. Então, eu acho que esse grupo, que eu acho que é o mais desafiador, e até por isso que eu coloquei até na palestra a questão do canabidiol, né? Então, você tem a necessidade de intervir de uma forma rápida, mas às vezes você está com um cérebro que né, ele está, né, enfim, com influência GABAérgica muito grande pelo benzodiazepínico. Então, eu acho que é esse grupo que eu acho que é um dos mais desafiadores, né? Em relação à questão da dissociação, né, a gente estava até justamente conversando sobre isso. Nos estudos, não tem essa resposta de que se tiver dissociação, você vai ter uma resposta, e se não tiver dissociação, você não vai ter resposta, né? O que, né, aí isso eu também estou falando de uma experiência do grupo, tá? E que isso não está em... O que me parece é que quando existe essa experiência, principalmente quando está com uma terapia assistida, ela pode ser muito melhor aproveitada, porque justamente nesses momentos que já tivemos algumas situações que foram trazidos um conteúdo para aquela coisa, né, da redução da rede modo padrão, por essa questão de, né, que aquele fenômeno da liberação, né, que às vezes traz alguns conteúdos que eu acho que é extremamente enriquecedor, né? Então eu vejo mais essa ligação, embora eu acho que a gente tem muitas perguntas ainda e que não temos uma resposta, né, assim, tão fechada. Eu vou dar até a minha experiência aqui também, em cima dessa pergunta do Ricardo, como eu me coloco com os pacientes, porque os pacientes, quando te procuram, eles são refratários. Então, eles já passaram por todos os tipos de psiquiatras, já fizeram todas as psicoterapias, já usaram todos os medicamentos, e eles vêm com a última esperança naquilo ali de... Como eu vejo tudo a questão multifatorial, né? A depressão, ela é multifatorial, e como você falou, de forma esplêndida, né? Existe a questão aí genética, epigenética, existe a farmacodinâmica, né? A farmacogenética, existe a questão da microbiota intestinal, existe a questão, processos, né, de oxidorredução aí também, as questões ambientais, comportamentais, sociais, tudo está envolvido, né? Traumas na infância, uso de drogas, né? Então, a gente não sabe que tipo de paciente que está chegando até nós. Então, geralmente, assim, a minha conduta sempre
eles perguntam, a resposta é super rápida, porque olha na mídia, né? Então, eu sempre penso assim, ó, quanto tempo o BDNF leva para começar o fator neutrófilo derivado do cérebro, para começar a aumentar a produção de neurônio lá no hipocampo, né? Quanto tempo eu vou levar para fazer reconexão, a sinaptogênese, todo esse processo aí de formação de conexão a nível de dendrítica, né? Então, nós temos aí o GDNF, né? O fator neutrófilo derivado das células gliais. Então, essas células gliais, quanto tempo leva para isso aí estruturar? Então, assim, eu vejo a ação muito rápida na ideação suicida, no pensamento suicida. Essa cetamina age de alguma forma, não só nos glutamatos, então tem milhares de receptores, né, tanto que se você for estudar microbiota intestinal, hoje tem trabalho científico dizendo que a cetamina aumenta a microbiota boa e abaixa a ruim, né, já estão estudando sobre isso. Mas no meu olhar, né, eu sempre aviso os pacientes, olha, você só vai sentir, eu já falo assim, você só vai sentir melhora, sentir alguma melhora, depois da 6ª infusão. Porque eu tiro a expectativa, porque estão muito ansiosos, né? Eu também faço isso, vou dizer. Eu aumento um pouquinho, eu falo, olha... 8ª, né? O problema é que média é aquilo, né? Você come uma banana, não como nenhuma, nós comemos meio, né? Mas assim, eu também coloco isso. Eu falo, nossa, que surpresa, né? Poxa, reagiu de forma mais rápida. Porque tem paciente que é rápido e tem paciente que demora. Ele vai melhorar depois da 8ª infusão, da 6ª infusão, né? Mas eu diria ainda mais um complemento nisso que vocês colocam, se vocês me permitirem. Quando toda essa medicação está nessa curva, né, de 6 aplicações, neurogênese, sinaptogênese, neuroplasticidade, a ativação da terapia assistida e dos conteúdos que aparecem, que são liberados pela essa função egóica, eles são muito eminentes, é muito perceptível pelo psicólogo. Então, você percebe que vem muitos conteúdos, você percebe que dá para você trabalhar com esses conteúdos desde a primeira aplicação de cetamina, a gente já percebe uma amplitude de toda a consciência, de resgate de memória, de abertura de caixa de Pandora, e você consegue fazer um movimento terapêutico já com resultados muito mais acelerados do que se não houvesse a cetamina. Então, a gente percebe também, por isso, que o ambiente a ser ministrada a cetamina, ele deve ter uma proteção, e cabe a nós, profissionais, proteger os conteúdos desse paciente. Então, é ambiente privado, não é ambiente nunca coletivo, é em ambiente conduzido de uma forma muito criteriosa, porque os conteúdos vão aparecer, e encaminhados de forma também criteriosa, se não houver a terapia assistida, encaminhada para os terapeutas, que é um protocolo de ação nosso, e que faz um diferencial em todo esse movimento de 6 aplicações, 8 aplicações, inclusive na próprio sucesso da curva de tratamento mesmo. Isso influencia, a gente tem visto na nossa experiência clínica aqui, que isso faz um diferencial extremo, e que a associação da medicação mais o processo terapêutico, desde o assistido até o processo em si, é um paralelo muito interessante de resultados também, e você faz uma escala de acompanhamento avaliativo, então isso acaba trazendo para a gente ferramentas, mas realmente é fazer uma escala de acompanhamento, é fazer todo um processo, a gente, como é novo, né, doutores, doutor Anderson, doutora Vanessa e os que estão presentes, a gente precisa muito registrar, fazer, reavaliar, conduzir a interdisciplinaridade
multidisciplinariedade, estando cada um na sua especialidade. O anestesista que é o cara da cetamina, né? Por quê? Porque ele já sabe de toda essa curva de efeitos colaterais, o que atinge em criança, em adulto, neuroplasticidade, etc. O psiquiatra, que é o detentor do conhecimento das doenças mentais, o psicólogo, que é o promotor terapêutico, né, dessa medida. Então, essa tríade, ela funciona de uma forma, assim, muito eficiente, né, nesse cuidado, mesmo que essa medida sendo muito nova ainda, mas fazendo curvas avaliativas, protocolos de ação, registro, retomada e essa conscientização, acho que é o que a gente tem de melhor hoje para dar para o paciente. Eu não sei se vocês concordam, não sei a opinião de vocês. Outra coisa, eu acho que também não só existe uma outra figura, né, que é justamente, às vezes, é o colega que encaminha o paciente para fazer com você, né? Então, assim, existe primeiro, acho que um esclarecimento muito importante, né, de que às vezes qual é a sua figura ali naquele cenário, né? Quem é você para aquele paciente? Então, eu não acho que tem vários outros, eu vou chamar de personagens, mas que constituem todo esse enredo, né? Porque às vezes o médico que encaminha, você tem que dar, né, uma assistência, entender, deixar muito à vontade se quiser acompanhar, mas tem que ter também explicação do que é do setting da ketamina. Então, assim, às vezes, assim, tem aquela coisa de, poxa, será que eu estou encaminhando e o paciente tem uma afinidade? Aí você tem que deixar muito claro para o paciente que, assim, qual é o seu papel, qual é a sua função ali. Então, assim, bonitinho. Sim, mas é exatamente isso. Porque a gente Adorei. faz, Porque a gente tem esse processo aqui. Exatamente então, isso aqui. Combina, E a mesma coisa com o próprio também psicólogo também, que aí às vezes tem os outros. Então, assim, gente, entender que qual é a nossa função naquele, né? E deixar isso muito claro, né, para o paciente, e a gente também ter um respeito para com os colegas, né, que nos confiam naquele processo, que não é um processo seria muito simplório e simplista se fosse só uma bomba infusora, né? Eu acho que é todo um... Tem os familiares também que a gente acolhe muito, né? Muito. E eles geralmente necessitam de uma abordagem, um acolhimento, eles necessitam de esclarecimento. Então, realmente, são vários profissionais envolvidos e o respeito àqueles que já vêm acompanhando, seja familiar ou seja profissional, eu acho que é fundamental. Fundamental, e a troca também. E hoje, interessante que a gente está vendo assim que a tua frequência, doutora Vanessa, bate muito com a gente aqui. Hoje, por causa da telemedicina, às vezes você tem um psiquiatra do Rio de Janeiro que atende um paciente, né, de Brasília, e que, de repente, eles te acham na rede social. Sim. Aí querem sair de Brasília, vir até aqui, né, que, no caso Curitiba, para fazer a infusão de cetamina. A gente sempre fala que cetamina é muito regional. Quando você, de repente, você está fazendo uma infusão por semana, tudo bem, a pessoa pega um avião, faz a infusão e volta. Quando às vezes é 2 infusões na semana, às vezes já fica meio... Nada impede do paciente ficar um mês ali na tua cidade, tudo. Mas hoje o que a gente faz aqui é comum a gente fazer são tipo um webinar mesmo, uma reunião no Teams, né? E colocamos ali o psiquiatra do paciente que encaminhou, a psicóloga que acompanha, porque está vendo esse paciente 2 vezes por semana, o psiquiatra vê uma vez por mês, né? Às vezes o familiar e às vezes até o próprio paciente. Porque o que a gente observa que o paciente às vezes não percebe a melhora dele, mas o psiquiatra percebe, e a psicóloga percebe também. E o familiar. E o familiar percebe. O primeiro que percebe. É o primeiro que percebe. E é o primeiro que dá o feedback para nós, é verdade. Então, a gente só vai poder... Muita gente chega no paciente e pergunta, como é que você está? O paciente fala assim, eu estou mal.
Eu estou muito mal. Só que o psiquiatra avaliou, fez o teste dele de aplicação, né? É importante até a gente deixar aqui, doutora, até os testes que você usa aí para poder avaliar, né, o psicólogo, até porque nós estamos com psicólogos. Os mais comuns é Beck, Hamilton e o MAD, né? O RS. Assim, né? E às vezes a gente também está fazendo. Escrever no chat, doutora? Escrevo. Por favor. Vamos lá. Por favor. Deixa eu só colocar aqui. Para quem está nos assistindo, é importante saber que o que nós estamos fazendo aqui, nós estamos querendo levar informações para profissionais de saúde que estão trabalhando com a área de saúde mental, informações relevantes, importantes, porque o tratamento com cetamina e com todos estimulação elétrica magnética transcraniana está saindo muito na mídia, está colocando assim, e os pacientes estão vindo até os psiquiatras, até os psicólogos querendo esse tipo de tratamento. Então é muito importante passar as informações para os profissionais de saúde. E hoje nós aqui da WMC acabou que caiu de paraquedas para a gente passar essa informação, porque a nossa intenção era passar essa informação na nossa região. E hoje, como você vê, está expandindo, né? Várias pessoas do Brasil inteiro estão interessadas nesse processo, nesse tipo de tratamento, o que já é muito avançado nos Estados Unidos. Lá são milhares de clínicas que trabalham com isso, e no Brasil está começando agora, né? Mas é importante a verdadeira formação, o que é correto, o que é certo, e o que é ético, e o que é moral, e o que a gente tem que seguir aqui, por exemplo, as leis da Anvisa no Brasil, é importante falar isso, que está se fazendo muita cetamina de forma sublingual, que manda manipular, subcutânea. Só que essas vias, no Brasil, elas não são autorizadas. Sim, inclusive subcutânea, né? Embora tenha bastante artigo fora, etc., mas acaba que são vias, né? Que isso acho que também é importante, né? Eu coloquei que não existe contraindicação, mas a questão da dependência à utilização da ketamina, né? Talvez seja a única contraindicação, né? Isso, principalmente tem essa contraindicação, e realmente a cetamina, como age a maior parte dos receptores, né, também age na dopamina. Então, se você usa doses elevadas, como eles usam, é importante deixar aqui claro, né, as raves, né, esses usos recreativos em altas doses de cetamina, elevado. Isso leva com outras a drogas, né? dependência química. Com vários contaminantes, etc. Misturados com cocaína, misturado. Então, assim, é importante que até as pessoas que estão aqui, que não existe dependência ainda até o momento, né? Tudo que a gente está falando aqui é o que os artigos estão publicando, mas até o momento não há evidências de nenhuma dependência, você usando a dose correta, a concentração correta, na frequência correta, a nível endovenoso, né? Então, isso é importante. Desculpa, interrompi. Eu vi aqui no chat a Silvia, né? Que é justamente a nossa, que apareceu ali, que é a nossa psicóloga, né? Ela, nota 1000, ela que traz muito conhecimento para a gente, tá ali, ó, Silvia com Y. E a Silvia também faz a psicoterapia assistida, né? Olha, oiê, já está mandando oiê, sim. Silvia, você está na nossa mira, Silvia. Mira para ser convidada aqui para falar sobre a sua experiência aí com a doutora Vanessa na VTM Neurodiagnósticos aí, né, doutora? Isso, né? Pode ter certeza, né? É que eu falo, isso também é muito importante, né? Ter essa
Eu falo, tá todo mundo em harmonia, né? Com o Sim. mesmo objetivo. A gente tem que estar sincronizado, né? Ó, arroba já quero, olha só. A Silvia é Não, mas perigosa. já está convidada, já está na mira. A doutora Bianca Miarca. Também, aliás, foi uma coincidência, né, gente? A doutora Bianca Miarca também já é palestrante. Dia 3 de julho tem palestra com a doutora Bianca Miarca falando sobre ansiedade, depressão, ansiedade e compulsão em atletas. Olha, você vai ver a pequena experiência, né? Simplesmente uma das pessoas que mais publicam. 170 artigos já publicados. Pois é, essa pessoa não dorme, né? Essa pessoa não tem, né? Então Eu são tenho a honra de estar convidados no aí, mesmo então grupo. tem palestra dia 3 e tem palestra dia 29 agora, para quem for da área da psicologia, sou eu que vou estar dando, para a gente falar sobre esses níveis de cetamina que são usados, psicolítico, psicodelítico e psicodélico e anestésico, e como o psicólogo vai trabalhar com isso, para poder fazer a psicoterapia assistida. Então, a gente vai estar falando sobre isso aí também. Então, vamos lá, doutora Cláudia? No chat, mais nenhuma pergunta, doutores. Eu não tenho também mais nenhuma pergunta. Acho que a gente abordou um pouco de nossas experiências e acaba sendo extremamente rico. Eu só tenho a agradecer a doutora Vanessa e, enfim, a todos os convidados que numa segunda-feira, né? Numa segunda-feira, eu, assim, muito 10, muito joia, muito bacana, e acho que o que nós precisamos hoje, nós psicólogos, psiquiatras, anestesistas, são essa troca e esse respeito mútuo. Isso acho que é fundamental nesse movimento e quem tem a ganhar é o paciente. E, aliás, ele é o que tem que ter a melhor possibilidade e dentro do que é ético, dentro do que é profissional, dentro do que tem de estudos aí, e a gente precisa e tem esse dever com os nossos próprios conselhos, né? Muito mais do que qualquer outra coisa. Eu também deixo aqui também as pessoas que lidam com o paciente com transtorno mental, com dor, né? Com cuidados paliativos, né? Então, aqui os médicos que trabalham com pacientes de cuidados paliativos, nós sabemos que tem pacientes que estão com depressão por causa do medo de morrer e com dor por causa nos hospitais por causa do processo do avanço do câncer, né? E às vezes essas pessoas estão fazendo cetamina dentro dos hospitais, tendo excelentes resultados. A gente sabe lá no INCA, aí no Rio de Janeiro também, eles estão fazendo isso aí. Só que essas pessoas saem do hospital e não sabem aonde fazer e continuar, às vezes, o tratamento. Então, nós temos aí... Ortopedistas, neurologistas, cardiologistas, né? Geriatras também, Geriatras. que estão trabalhando bastante. Então, assim, o nosso fisioterapeutas, né, que trabalham com essas pessoas que, como diz a doutora Vanessa, né, depressão e dor tem pressa, né? Não dá para esperar, né? Não dá para esperar. Então, tá joia. Foi um prazer todos. Também. Doutora Vanessa, muito obrigado. Eu que agradeço, viu? A gente se conhecer, coincidência aí que você acabou conhecendo meu irmão aí no Rio de Janeiro também, né? Que é geriatra e trabalha com dor também. Pois é. Inteligente que nem você. Uma dupla dinâmica. Nossa, bem que eu desconfiei, eu pensei que estava falando com, né, com seu irmão. Eu falei, gente, igualzinho a voz e tudo. Mas maravilha. Ele tá aqui com a gente hoje. Expedito. Ele está aqui, o seu Expedito. Olha, mais joia. Então tá joia, gente. Doutor, fique bem tranquilo, uma boa noite a todos. Melatonina. Isso, e absorver tudo isso. Muito obrigada a todos, doutora. Muito obrigado, doutora próxima, Cláudia. não é? Obrigada. Doutora Vanessa, muito obrigado e obrigado a todos aí. Tchau, tchau. Tchau.